Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Sejam todos bem-vindos. Hoje iremos ler o capítulo número 10, o conclave papal de Pio XII. Quero convidar você a estar partilhando esse momento, né, que nós estamos tendo de leitura com aquelas pessoas. Realmente, eu sempre peço, se você tem alguém, algum parente, algum amigo que tem essa preocupação do que está acontecendo com a Igreja Católica e muitas vezes não entende ou acredita que isso é normal, compartilhe esses vídeos. Envie para essa pessoa, apresente esse livro, escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, e vamos tentar ver se a gente consegue salvar o maior número de almas. Porque, como diz lá em 1 Pedro, o demônio, ele anda como um leão a rugir ao nosso redor. E agora é o período dele. Ele está fazendo de tudo para tirar todas as almas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem o padre, na sua homilia, na missa de ontem que eu fui, ele falou uma coisa belíssima. Que nós nascemos para adorar a Deus. Todos nós que viemos a este mundo é para adorar a Deus. E é tão interessante que hoje, eu lendo o Salmo aqui 29, ele fala justamente isso, da adoração a Deus. O que será de mim se eu for para a sepultura? Mas assim, quando ele diz de morte e descer à sepultura, é realmente se afastar de Deus. É aquela pessoa que escolhe não mais viver na presença de Deus, não quer ver a Deus. Essa pessoa vai para a escuridão, vai para os infernos. E aí eu fiquei meditando hoje. Então eu quero convidar você, nós vamos invocar a Santíssima Trindade, lermos a oração pedindo à Virgem Maria para que ela interceda e nos dê sabedoria nos estudos. E eu vou também ler depois, no final, o Salmo 29. Nós vamos encerrar com o Salmo 29. Bom? Então vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos e eu de boa vontade, piedosamente, eu vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, como nós estamos trabalhando, né, projetando na tela, eu vou fazer aqui. Gente, meu cabelo tá esquisitinho, vocês não acham? Mas é porque a velhinha tá ficando velha, né? Aí a gente vai ficando velha. Eu não sei por que meu cabelo vai ficando arrepiado, vocês viram isso daí? Eu acho que vocês do Clube do Livro devem ficar observando, né, esse cabelinho da velha. Mas vamos lá, por isso que eu tô projetando também um pouco o livro, né, na tela.
Então, tá. Capítulo número 10, o conclave papal de 1939. Pio XII. O Papa Pio XI havia estipulado que o Colégio dos Cardeais esperasse mais tempo de forma a permitir que os cardeais das Américas do Norte e do Sul chegassem a Roma para a eleição do Papa. Ele dissera que o conclave deveria esperar até 18 dias pelos seus irmãos americanos. Assim, pela primeira vez, em um longo tempo, todos os cardeais vivos participaram do conclave de 1939, todos os 62. O cardeal Eugênio Pacelli era a opção incontestável e ele venceu logo no primeiro dia, na segunda votação. Como mencionado anteriormente, Pacelli fora consagrado bispo em 13 de maio de 1917. Exatamente no mesmo dia em que Nossa Senhora de Fátima apareceu pela primeira vez às 3 crianças. Pio XI dera indicações sutis de que desejava que Pacelli o sucedesse. O cardeal Pacelli foi o carmelengo, ou o camareiro papal, e fiscalizou a eleição. Quando eleito, ele aceitou dizendo: accepto in crucem, eu aceito como uma cruz. Pacelli adotou o nome de Papa Pio XII como um sinal de gratidão para com o Papa Pio XI. O Papa Pio XII nasceu como Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli em 1876. Sua família tinha profundas raízes na nobiltanera ou nobreza negra. Aqueles provenientes das famílias aristocráticas romanas que se aliaram ao Papa contra a invasão de Roma em 1870. Seu avô, Marcantônio Pacelli, fora subsecretário do Ministério Papal das Finanças e então secretário do Interior sob o Papa Pio IX, de 1851 a 1870. Seu avô também parcialmente responsável pela fundação do jornal L'Osservatore Romano em 1861. Seu pai, Filippo Pacelli, servira como decano da Rota Romana e seu irmão, Francesco Pacelli, serviu como jurista canônico, negociando o Tratado de Latrão de 1929 entre o Papa Pio XI e Benito Mussolini. Pio XII cresceu em Roma, dentro dos corredores da corte papal. Sua família comparecia à missa na Chiesa Nuova. Foi aqui que o jovem Eugênio fez sua primeira comunhão e serviu como coroinha para os padres oratorianos. Ele parecera ter recebido dispensas especiais no seminário, devido ao prestígio de sua família na corte papal. Por exemplo, seus colegas seminaristas foram ordenados juntos na Basílica de São João de Latrão, mas Pacelli foi ordenado padre privadamente no domingo de Páscoa, em 1899, na capela pessoal de um amigo da família, o vice-gerente de Roma, Monsenhor Paolo Cassetta. Sua primeira tarefa eclesiástica foi a de curador da paróquia da família, Chiesa Nova. Em 1901, o Papa Leão XIII pessoalmente pediu a Pacelli que prestasse as condolências em nome do Santo Padre ao rei Eduardo VII na Inglaterra, após a morte da rainha Vitória. Pacelli era já um homem internacionalmente conhecido quando obteve seu doutorado em 1904, após escrever sua dissertação sobre a natureza das concordatas e a função do direito canônico quando uma concordata é suspensa. Em 1908, ele acompanhou o cardeal Merry de Val a Londres.
onde se encontrou com Winston Churchill. Em 1911, ele representou a Santa Sé na coroa do rei George V. Em 24 de junho de 1914, apenas 4 dias antes de o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria ser assassinado em Sarajevo, Pacelli e o cardeal Merdeval estavam presentes, representando a Santa Sé, quando a Concordata Sérvia foi assinada. Como mencionado anteriormente, o Papa Pio X morreu naquele mesmo ano, em 20 de agosto. Seu sucessor, Papa Bento XV, como prometera, designou como secretário do Estado o cardeal Gasparri, que escolheu Pacelli como seu subsecretário. Em 1915, Pacelli viajou para Viena durante negociações com o imperador Francisco José I da Áustria a respeito da Itália. O Papa Bento XV designou Pacelli como núncio para a Bavária em 1917, consagrando-o a ser bispo titular de Sardes na Capela Sistina em 13 de maio de 1917. Uma vez que não havia núncio para a Prússia ou para a Alemanha, efetivamente se tornou o embaixador da Santa Sé para todo o Império Alemão, onde se encontrou com o rei Luís III e com o imperador Guilherme II. Foi nessa época que conheceu Madre Pascalina Lambert, uma freira bávara que iria servi-lo pelo resto de sua vida como governanta e secretária. Madre Pascalina é a nossa fonte primária para a vida pessoal e os detalhes da vida de Pacelli antes e depois de se tornar Papa Pio XII. Na Alemanha, Pacelli foi repetidamente ameaçado, e uma vez sobre arma de fogo, de acordo com Madre Pascalina, o Papa oficialmente designou Pacelli como núncio para a Alemanha em 1920. Durante a década seguinte, Pacelli assistia com desgosto à emergência das crenças nazistas. Ele proferiu 44 discursos como núncio apostólico para a Alemanha, 40 deles contra o nazismo. Devido à sua posição na Alemanha, Pacelli também se tornou o núncio de fato para a Rússia durante os anos de 1920. Através de acordos não oficiais e secretos, ele negociou suprimentos de comida e socorro para os católicos na Rússia, até o Papa Pio XI ordenar a interrupção de todas as comunicações com Moscou em 1927. Depois de ter assinado o Tratado de Latrão e consolidado a questão romana, o Papa Pio XI chamou Pacelli a Roma e o nomeou cardeal antes do Natal de 1929. O Papa Pio XI então fez do cardeal Pacelli cardeal secretário de Estado, o maior posto da Igreja depois do tão somente do Papa. Uma vez que o Vaticano havia sido privado dos seus status políticos internacional desde a queda dos Estados Papais, em 1870, a criação da nova cidade-estado do Vaticano, em 1929, significava que Pacelli, como secretário de Estado, teria de restabelecer as ligações perdidas. Então, ele visitou Franklin Roosevelt e restabeleceu as relações diplomáticas oficiais com os Estados Unidos. Essa palavra aqui agora eu não consigo definir, porque cortou no scanner, né? Tendo ido por tanto tempo na Alemanha durante a década de 1920, tendo servido, né,
tendo servido por tanto tempo na Alemanha durante a década de 1920, Pacelli teve o papel único de alertar o mundo contra a crescente ameaça nazista nos anos de 1930. Oficialmente após 1933, quando Adolf Hitler foi designado chanceler. Com a ajuda de Pacelli, o Papa Pio XI emitiu uma encíclica na Alemanha, Mit brennender Sorge, a qual condenava o nazismo como desumano e pagão da ideologia. Ela circulou clandestinamente dentro do país e foi entregue secretamente a cada igreja católica, de modo que os padres puderam lê-la em voz alta aos fiéis no Domingo de Ramos de 1937. Observando o mundo se despedaçar em alianças e em guerra iminente, o cardeal Pacelli lamentou que os perigos profetizados por Nossa Senhora em Fátima estivessem prestes a acontecer. Preocupo-me com as mensagens da Santa Virgem para a Lúcia de Fátima. A persistência de Maria sobre os perigos que ameaçam a Igreja é um aviso divino contra o suicídio de mortificar a fé em sua liturgia, sua teologia e sua alma. Eu ouço ao redor de mim inovadores que desejam desmantelar a Sagrada Capela, destruir o estandarte universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por seu passado histórico. O dia virá quando o mundo civilizado negará seu Deus, quando a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas, os cristãos procurarão em vão pela lâmpada vermelha onde Deus os espera. Como Maria Madalena chorando diante da tumba vazia, eles perguntarão: aonde o levaram? Estava bem definido que Pacelli era inconteste candidato ao papado após Pio XI. E Pacelli o sabia. Quando olhou para o futuro, talvez ele tenha previsto os ataques contra a Mãe Igreja e contra a sua liturgia, sua teologia e sua alma. O que é mais surpreendente é que ele parece ter previsto a remoção dos tabernáculos da Igreja, de modo que os fiéis iriam procurar em vão pela lâmpada vermelha que simboliza a presença real de Cristo nosso Senhor. A Igreja duvidará como Pedro duvidou. Eu não sei se vocês ouvindo eu ler aí esse pedaço, se isso se assemelha com tudo que está acontecendo no dia de hoje. Nós tivemos assim várias formações com relação a documentos, né, da igreja, introdução ao missal romano, né, e essas coisas a respeito da Santa Missa, a questão da liturgia, né, a liturgia da Santa Missa. E nós tivemos uma formação também com um seminarista, em que ele realmente, né, ele explica, né, inclusive naquele livro que Bento XVI ele escreve, O Espírito da Liturgia, né, logo depois do Concílio do Vaticano II, parece que deu meio que um furacão, que eles tiraram Jesus do centro, colocou no chamado puxadinho do lado, inclusive a igreja que eu frequento, né, que eu faço parte, que eu participo, tem o puxadinho do lado porque tirou Jesus do centro e colocou do lado. E quebraram os altares.
eu falo que é uma loucura, né? Que pairou. E Pio XII, vocês vendo aí o que ele escreveu, ele já previa isso, a destruição da liturgia. E, consequentemente, a destruição da alma da igreja. A alma da igreja é isso. Deixou-se de enxergar a Cristo. Ficou a igreja do homem. Isso é nítido quando você começa a ver isso. O que os papas falam, principalmente Pio XII, que eu fiquei, né, vendo coisas sobre ele, né? Inclusive eu quero até ler os documentos que ele escreveu, e aqui no canal do Clube do Livro também. Eu quero pegar esses documentos, os documentos papais, as encíclicas, né? Que Leão XIII escreveu condenando o modernismo, condenando o comunismo. Pio IX condenando o modernismo, o liberalismo. Foi o Papa extremamente que condenou o liberalismo. Pio X, Pio XII. Nós vamos ler esses documentos aqui. Eu quero ler no Clube do Livro São Paulo Apóstolo. E vendo isso daqui, né, que Pio XII fala a respeito, né, olha aqui. O dia virá quando o mundo civilizado negará seu Deus, quando a igreja duvidará como Pedro duvidou. Nós estamos nesse tempo. A prova é o que está acontecendo nesse sínodo da sinodalidade, né? Esse caminho sinodal. E aí você vê muitos sacerdotes falando do caminho sinodal, bispos, né? Que nós precisamos ser uma igreja sinodal, que nós precisamos ser uma igreja de saída. Isso, que esse povo, entendeu, realmente está querendo fazer com Jesus eucarístico? E aí quando você vê, né, que Pio XII, ele fala, né, o que há de mais surpreendente é que ele parece ter previsto a remoção dos tabernáculos na igreja, de modo que os fiéis iriam procurar em vão pela lâmpada vermelha que simbolizava a presença real de Cristo nosso Senhor. Então você vê, eles quebraram, eles mudaram as igrejas, pegaram Jesus, colocaram no puxadinho do lado, né, o tabernáculo do lado, né, e as pessoas naquele período já tinham o hábito, porque guardava a tradição, o depósito da fé. As pessoas já tinham isso no seu coração, de chegar na igreja, fazer a vênia e ir até Jesus. Aí tira aquilo ali. E aí veio, com o passar dos anos, porque a gente já está nos 60 anos do Concílio do Vaticano, né? Que ocorreu em 1962, né? 1960, 62, 61, 62, 1962. Então, assim, a gente... No meu período, eu sou de 1972, então eu já nasci pós-concílio, né? Nasci pós o concílio, então eu já nasci acostumada, imaginando que o altar daquela forma tá certo. E que Jesus, no sacrário ali, no puxadinho, também tá certo. Hoje, o nosso pároco, que já tem 4 anos que ele já está na paróquia, ele retornou Jesus para o centro. Ele colocou Jesus, o tabernáculo, no centro da igreja. Hoje não tá, porque nosso presbitério está em reforma, né? Então ele tá colocando lá o presbitério conforme, né, tem que ser, né? Que lá é um santuário dedicado a Nossa Senhora de Nazaré. Então ele está fazendo o presbitério e o Glória de Nossa Senhora, né? Ele está
Estamos ajeitando lá toda a paróquia. E aí, mas olha só, as pessoas se acostumaram com Jesus eucarístico lá no puxadinho do lado. Quando ele voltou o tabernáculo para o centro, poucos reconheciam. A luz vermelhinha estava lá acesa e o tabernáculo no centro. Mas as pessoas já estavam tão acostumadas que elas entravam na igreja e passavam direto para o puxadinho do lado. E pasmem, que até hoje fazem isso. Se ele colocar o tabernáculo lá, muitos ainda passam por ele, não reconhecem mais a luzinha vermelha. As pessoas não reconhecem mais Cristo. Foi tirado Jesus do centro da igreja. E hoje está o homem. A procissão de entrada, as pessoas não olham para o Cristo crucificado, que a Santa Missa é o quê? O santo sacrifício perpétuo, celebrado. Não existe uma missa disso, uma missa daquilo. Uma missa para... Ainda tem mais! Que aqui, prestem atenção no que Pio XII fala, né? Olha, Pio XII, ele fala que as igrejas procurarão em vão a lâmpada vermelha, onde Deus o espera. Como Maria Madalena, chorando diante da tumba vazia, perguntarão, aonde o levaram? E muitos, naquela época, quando pegou e fizeram o puxadinho, entravam na igreja e não sabiam o que estava acontecendo. Cadê o tabernáculo? Aonde colocaram? E eu cheguei a pegar a paróquia em que o tabernáculo estava no canto do presbitério. Muitos já tinham o costume de ir. Quando colocou ele no puxadinho do lado, muitos entravam e perguntaram, mas cadê? Onde está? E hoje ainda... Gente, pasmem, que eu vi pessoas brigando, porque o que acontece? O nosso pároco colocou o tabernáculo no centro. As pessoas acostumadas a ir para o puxadinho. Quando chegava e via a porta trancada, as pessoas brigavam com a sacristã. Por que a porta está trancada? E a gente falava, Jesus está ali. Gente, as pessoas elas já estão tão cegas, porque ficou uma religião do homem mesmo, do homem, que Jesus está exposto nas quintas-feiras, e a pessoa passa por ele e vai lá no tabernáculo. Olha a cegueira espiritual das pessoas. Isso é sério, meus caros. E o que Pio XII fala aqui, né, que a liturgia, né, olha aqui, olha isso aqui, a sua liturgia, a sua teologia e a sua alma. Ou seja, quando olhou para o futuro, talvez ele tenha previsto os ataques contra a Mãe Igreja e contra a sua liturgia, sua teologia e sua alma. O que nós estamos vendo aqui nesse caminho sinodal? Gente, isso não é de hoje. Prestem bem atenção que não é de hoje. Vocês viram aí, Taylor Marshall, ele é muito... Vocês viram as datas que ele vai colocando? Ele foi muito minucioso com data. Ele descreveu a vida de Pacelli antes de ser Papa. Ele colocou as datas, quando ele foi ordenado. Gente, ele não foi ordenado bispo. Em 13 de maio de 1917. Sem a intercessão da Virgem Maria. Vocês concordam comigo? Nossa Senhora sabia que ele ia chegar. Um homem extremamente piedoso.
piedoso. E o que a gente está vendo hoje dentro da Igreja Católica? A liturgia toda deturpada. Hoje é tudo homem. Você vê, né, a procissão de entrada, ninguém olha para o Cristo crucificado. Retiraram o Cristo crucificado, colocou o ressuscitado. O altar virou mesa, não é mais altar. Pelo menos aqui na paróquia a mesa é enorme. Parece uma mesa que dá para sentar 12 pessoas. Eles acham que é a Santa Ceia, né? Então, tirou isso lá no presbitério. Você vê só o homem na procissão de entrada. Parece que as pessoas entram, né? Eu sei que é porque eu tive na liturgia. E teve uma época que eu não sabia. Gente, pelo amor de Deus, eu não sabia. Hoje eu tenho a consciência e eu não subo mais naquele presbitério. Porque eu sei que mulher não tem que subir no presbitério. Eu não sou consagrada. É o consagrado que tem que estar lá em cima. Mas hoje você vê. É o homem entrando. Aí as pessoas olham, né? E eu lembro que eu entrava, as pessoas que me conhecem, né? E aí olhava, né? Nossa, Andréia. Oi, Andréia, agora tá na liturgia. Olha, fulana tá na liturgia. Olha, Cicana. Olha, agora o outro virou ministro da Eucaristia. Nossa, hoje ele é ministro, né? Nossa, ele tá levando. As pessoas vão olhando. O homem esqueceu de Jesus Cristo, meu Pai do céu. A missa ficou realmente toda voltada para o homem. Desde a oração dos fiéis, que você tem que dar atenção, né, para os fiéis, né? Você vê a prece dos fiéis lá, é tudo voltada para o homem. Ontem eu estava prestando atenção. Vamos rezar pela dona, porque ontem foi o Evangelho de Marta e Maria. Aí as preces. Vamos rezemos pela dona de casa, que está, né, Gente, peraí. A dona de casa. Não, e fora que agora rezam pelos que passam fome. Toda prece tem pelos que passam fome. E só fica rezando pelos que passam fome, rezando pelos que passam fome. Mas não se toma a atitude de acolher os que passam fome e catequizar os que passam fome. Porque não é somente você dar uma cesta básica ou levar comida, né? É você levar o evangelho, né? O sacerdote teria que fazer esse trabalho, mas o sacerdote hoje ele está ocupado com pastoral, ele está ocupado com... Aí separou tudo na igreja, né? Gente, eu vendo isso de Pio XII falar, eu enxergo essa questão da alma da igreja. E quando Nossa Senhora de Fátima fala para a Lúcia que a última atacada de Satanás seria contra as famílias. O que hoje nós temos dentro da igreja? As famílias separadas. Até dentro da igreja. As famílias separadas. A gente tem a missa do jovem, a missa das crianças, a missa de casal. Sendo que a missa é missa. E antigamente iam todas as famílias, né? Ia o pai, Santa Teresinha. Vamos ao exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Zélia e o esposo dela. O que ele fazia? Eles iam em 3 missas. De manhã, eles levavam ia toda em família, levavam as meninas, as 6 filhas, que todas as 6 entraram, né, para o convento, viveram, né, uma vida voltada para Jesus, né? Iam para a missa de manhã. Na missa do meio-dia, eles iam para comungar. As meninas já ficavam em casa, porque eram crianças. Já ficavam, ele deixava com responsáveis. Eles iam para comungar. E na noite, eles iam para ação de graças. Eu fiquei apaixonada dessa família. Hoje está assim. Eu lembro porque eu vivi isso na minha juventude, na minha catequese. A missa das 7 da manhã é a missa dos velhos. É só os velhos que vai. Olha só a mentalidade hoje da igreja. Missa das 7 da manhã é a missa dos velhos. E aí eu lembro que a irmã Adélia,
Eu acho que ela quis me colocar de castigo e ela me colocou na liturgia da missa das 7 da manhã. Eu tinha que ir na missa das 7 da manhã, na missa dos velhos. Aquilo pra mim era penitência. Hoje eu peço perdão. Mas a irmã dela me colocou na missa das 7 da manhã. Da missa dos velhos. Aí na missa das 9 da manhã, era a missa das crianças. Era cheio de menino. Ó, pra você ver, separou os meninos. E isso veio do protestantismo, né? Porque o protestantismo tem a escola dominical, o povo vai... Aí o povo vai para os cultos, aí tem as pessoas que ficam com as crianças ficam todas separadas, né? E na Igreja Católica pegou isso também. Aí na missa da noite, 19h30, era só os jovens. Aí era do lererê, entendeu? Era para os jovens. Olha que coisa. E a gente vive isso. É a pastoral do jovem, a pastoral de casais, só casais, né? E que ali também eu fiz parte dessa pastoral, eu já fiz parte, fiz o Ovisa quando eu era casada. E em nenhum momento era catecismo da Igreja Católica ou chegasse para mim, pregasse a verdade e falasse: Andréia, o matrimônio é assim, assim, assim. Andréia, quando você casou com o divino, você casou para cuidar dele e dos filhos que Deus te der. E eu fiz essa promessa no altar. Hoje é normal anticoncepcional, é normal fazer cirurgia, é normal fazer DIU. É a destruição da alma da igreja. E a gente está vivendo isso. Gente, vocês desculpem eu falar, mas eu fiquei apaixonada em Pio XII. E por que será que não canonizam ele? Eles vêm com essa história que diz que, né, ele não defendeu, né, os judeus lá, né? Tem, né, isso, deixou o nazismo acontecer. Olha quanto que Pacelli lutou. Ele foi dentro da Alemanha. Ele foi núncio da Rússia. Por que não canonizam ele? Mas canonizaram São João 23, João 23, né? João 23, Paulo VI, São João Paulo I e Pio XII. Rezemos. Então, como eu falei no início, né, vamos 40 minutos. Acho que falei demais. Perdão, meus caros. Mas vamos ao Salmo. Vamos ler o Salmo 29, como eu falei para vocês, né? Caiu assim na pregação que o padre fez ontem, né? Que ele fala que nós nascemos para adorar a Deus. Todos nós que estamos nesse mundo, nós nascemos para adorar a Deus. Adorar nosso Senhor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. Salmo 29. Senhor, te exaltarei porque me livraste, e não deixaste zombar de mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, a ti clamei e me curaste. Senhor, tu me fizeste voltar do abismo, restituíste-me a vida para eu não descer à sepultura. Esse versículo serve para nós. Nós precisamos rezar ele demais. É o nosso momento de conversão, é o momento que a gente estava no mundo e que, nossa, por intercessão da Virgem Maria que eu falo, que ela todo tempo, eu fico vendo, pontuando, que Nossa Senhora cuidou de mim em todos os momentos em que eu estava para cair na sepultura. Cantai hinos ao Senhor, ó seus fiéis, rendei graças à sua santa memória, porque sua ira dura um instante, a sua bondade por toda a vida. Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Quando eu era feliz, eu disse, nada vai me fazer vacilar. Na tua bondade, Senhor, me fizestes mais firme que um monte.
Mas, quando escondeste teu rosto, eu fiquei conturbado. A ti eu clamo, Senhor, a meu Deus, peço socorro. Que vantagens pode haver se eu morro e desço à sepultura? O pó acaso poderá louvar-te e proclamar tua fidelidade? Atende, Senhor, tende piedade. Senhor, vem em meu auxílio. Mudaste em dança meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa, para que meu coração cante sem cessar. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Glória ao Padre, et Filho, et Espírito Santo, sicut erat principio nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Glória ao Padre, et Filho, et Espírito Santo, sicut erat principio nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Glória ao Padre, et Filho, et Espírito Santo, sicut erat principio nunc et semper et saecula saeculorum. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro.